Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite e meia-noite, sendo que hoje começou mais cedo, né? 7h30. Uma programação especial da nossa TV Max, os nossos encontros das terças-feiras, analisando, debatendo, discutindo a resenha raiz da televisão brasileira, seguindo para o seu 4º ano, hein? Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, pela companhia, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E também de Inset Bom. Olha o carrinho vermelho aí, gente. Inset Bom é bom mesmo. 38424242. Um novo conceito em detetização. Sem perder tempo, meu querido Mateuzinho, nosso doce Mateuzinho, bota na tela a galera aqui no Max Sport. Vou começar, Otávio Bocão, Cláudio Afonso e Carlos Borges. Com esta camisa maravilhosa, tenho certeza que você foi o primeiro a chegar no cinema, na primeira sessão, para ver a Barbie. Você de rosa hoje é por causa da Barbie. Boa noite, Octávio Bocão, meu irmão. Muito boa noite, Mazela. Boa noite, Cláudio Afonso, meus amigos, Carlos Borges também. Sejam bem-vindos de volta a todos que nos assistem aqui no programa Max Sport. Exatamente, estou de rosa em homenagem à Barbie, mas eu queria estar de rosa ao lado do meu grande amigo Joãozinho, meu destaque, infelizmente, que nos deixou essa semana. Joãozinho, que jogou futsal, amigo do Pugliese, tem um programa aqui na TV Max também, que é o Museu da Pelada. É um cara fantástico, nos deixou alegria. Foi encontrar com Deus Celestial, com o Pai Celestial lá. Que Deus ilumine e abençoe, ô Joãozinho. Bocão te ama e todos nós, Eco, Zé, todo mundo que está aí, um beijo para a família dele, que tenho certeza que estão aí abençoados por Deus. É isso aí, a vida é essa, realmente não tem jeito. A nossa hora vai chegar e espero que seja com essa passagem com muita tranquilidade. Mas o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa saudade para o Joãozinho e a sua família, que realmente deve estar passando por uns momentos, mas vamos em frente, que ele só deixou luz no seu caminho. Então é importante, vamos em frente. E a nossa solidariedade, o nosso carinho à família do Joãozinho. Cláudio Afonso, você quer falar alguma coisa ou vai chutar o balde de cara? Boa noite. Boa noite, Mazela, Otávio Bocão, Carlos Borges, nossa audiência qualificada do Max Sport. Antes de mais nada, meus sentimentos aí para o Otávio Bocão. Sempre é triste perder um amigo, né? Já perdi alguns também e sei o quanto faz falta. Sentimento também aos familiares. Infelizmente, isso aí é o destino de todos nós. E emendando já até um certo clima de tristeza e consternação, porque é esse o sentimento hoje do torcedor do Vasco. Não é um sentimento nem mais de revolta, não, Marcelo, nem mais de chutar o balde, de raiva, é de perplexidade e de talvez nem encontrar mais forças, porque o sofrimento é grande e é constante. O Vasco não consegue fazer um gol em seus domínios, em São Januário, algo absolutamente incrível, para um time que sempre foi tão forte dentro de casa. Tudo culpa de quê? De um planejamento muito mal feito, de diretores que tiveram a incumbência de contratar e contrataram mal, e o resultado é um elenco frágil que não consegue ganhar de ninguém, e por isso que hoje o Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Marcelo. Eu diria, Claudinho, que a incompetência de quem contrata, de quem gere o Vasco da Gama. Sem dúvida alguma. Ele é o melhor carioca do brasileiro. Está em 3º lugar. Mesmo com um desempenho pífio no último sábado e uma arbitragem meio esquisita. Mas, de qualquer maneira, uma rodada péssima para os cariocas. Flamengo empatou com gosto de derrota. Vasco perdeu para variar. Fluminense perdeu jogando pessimamente mal. E o Botafogo não venceu, mas foi um empate heróico. O empate de um time que quer o título. Não esmoreceu em nenhum momento. O seu boa noite, meu querido e doce Carlos Borges. Primeiro, a camisa é preta em homenagem ao super campeão brasileiro de 2023, que será o Botafogo Futebol e Regatas, sem dúvidas, 40 pontos, acho que não tem mais do que isso. Um abraço para o Bocão, para você, meu querido Mazela, Cláudio Afonso, você que está ligado no Max Sport.
E outro detalhe, o Bocão fala muito bem, tem que ter vontade, não adianta ter estrelas, tem que ter vontade. É o que o Botafogo está tendo, correndo, chegando, marcando, tendo bons jogadores definindo. O Vasco, nenhuma vontade. O Fluminense, pouca vontade. O Flamengo, pouca vontade. E vamos fazer o seguinte, não vamos falar de Vasco não, porque já está triste. O Joãozinho, infelizmente, nos deixou. O outro aqui está chorando do lado. Daqui a pouco isso aqui vai virar um velório. Não vamos falar de Vasco hoje. A minha proposta é não falar de Vasco para não machucar o Cláudio Afonso e os torcedores vascaínos. Sua proposta não foi aceita. Não pode ser aceita. Não pode ser aceita. Você não pode. Não fale de Vasco. No fundo, você está querendo perder 30%, 40% da audiência. Não, no fundo ele está sacaneando. Ele está te sacaneando, está sacaneando o time do Vasco. Ele é um brincalhão. Eu queria saber quem está batendo aqui, não sei para o luto do Vasco, vai botando, pô. Aí é o seguinte, vamos organizar, meu querido Raul Marques. Fala de fisiculturismo para que a gente se organize aqui no programa e a gente volta depois do nosso Raulzito tranquilamente para falar do futebol no Rio, no Brasil, no mundo. Raulzito, teu Fluminense, que vergonha, Raulzito! E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! E chegamos com tudo, com os pés no peito dos gringos. Temos mais brasileiro classificado para o maior evento de fisiculturismo do mundo. E já que temos tantos atletas brasileiros classificados para o Miss Olímpia, a partir de hoje vamos relembrar esses atletas e começando pela categoria mais esperada do Miss Olímpia desse ano, em novembro, lá em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, a Classic Physique. E o cara a ser batido nessa categoria é nada mais, nada menos que o atual campeão desde 2019, Chris Bumstead, conhecido como Siban. E o cara, olha, vou falar pra vocês, o cara tá bem demais. A cada ano não para de evoluir, não sei onde Siban vai chegar, mas vai ser difícil, mas não é impossível. Ainda mais pro nosso acriano mais conhecido do mundo, Ramon Queiroz. E nosso dinossauro acriano tá bem demais. Mais uma vez, superando 2022, que foi um ano mágico para ele, fez história no fisiculturismo, levou o Brasil ao topo, sendo campeão do Arnold Classic, do lado do maior cara do fisiculturismo, que é o Arnold Schwarzenegger. E olha, nosso dinossauro tá bem demais, tá evoluindo, tá crescendo, mas vai ser uma batalha dura, difícil. Não quero ser pessimista, mas Siban eu acho que vai levar ainda esse ano. Mas como eu sempre falo aqui para vocês, fisiculturismo é detalhes. Não parece, mas é detalhes que fazem o campeão. E eu torço muito pro Ramon, ele merece isso e tá batalhando para isso. E além do Ramon, temos outros atletas como Eric Wildberg. Eric já conseguiu sua classificação tem uns 2 meses mais ou menos. E olha, ele tá bem. Ele é um Men's Physique, ele era conhecido como Men's Physique de 110 quilos, porque ele era muito grande para Men's Physique. Eu acho que ele não tinha essa linha de Men's Physique, que é a minha categoria, né? Mas é um cara que na categoria Classic Physique, ele tá bem demais. E olha, e pode surpreender muita gente. Eu acredito muito no Eric. E além de Eric e nosso dinossauro acriano Ramon Queiroz, nós temos Fábio Júnior. Não é esse Fábio Júnior daí não. Não é esse daí não. É esse aí. Fábio Júnior, que conquistou a classificação em Tijuana, no México, na semana passada, conquistando o título e trazendo essa vaga para o Brasil, mais um classificado. Fábio Júnior é o 3º brasileiro a se classificar na categoria Classic Physique. E conversa de bastidores, ele assustou em Tijuana, os adversários ficaram assustados com o tamanho, com as costas dele imensas, gigante. Fábio Júnior vai fazer bonito demais em novembro em Orlando. E é isso aí, senhoras e senhores, o Brasil está ficando muito bem representado para a Copa do Mundo do Fisiculturismo. E semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport, o canal raiz do esporte que mais cresce no Brasil. Aquele abraço e até lá!
Valeu, Raulzito. Dei maior moral para você. Abri o programa com você hoje, botei o Paulo Bizarro na segunda posição. Aquele abraço para você. Olha aqui. Bota a galera de volta, rapidinho. Isso, Bocão, faz o teu, viu? O Raul começa fazendo isso. Mó bração, cara, tal. Cadê o teu braço, ô Cláudio Afonso? Pô, cadê o teu braço, esse braço molenga, gorducho aí? Eu passo Olha vergonha. que vergonha. Olha só que vergonha, cara. Que vergonha. Gente está comprando o Max Esportes. Gente está comprando o Max Esportes. Olha só, peço desculpas pela essa vergonha que nós estamos passando aqui. Não, aqui. eles não cabem aqui na tela, não, eles. Bom, Raul, vamos organizar. Chega mais, Paulo Bizarro. Saudações, galera linda, maravilhosa e poderosa que acompanha o nosso Games. Chegando e trazendo notícia de título mundial, mais um no futebol eletrônico, dessa vez no eFootball na categoria mobile. O Lucas é o mistério, atleta do Fortaleza, venceu a primeira edição presencial do Mundial de eFootball que aconteceu nos estúdios Ginza, no Japão. Um título ganho em cima do Lacasa, atleta americano, vencendo nos pênaltis depois de empatar em 1-1 no tempo regulamentar. É Brasil! Você pediu e a gente traz para você esse grande lançamento, Ratchet Clank, Rift Apart, jogaço do PS5, agora no PC e também na sua telinha. Confere aí. Fought a long time to win our galaxy back. Someone call for backup? Your campaign of destruction, cruelty, and wanton snobbery is over! Tem líder novo no CBLOL. Pen Game no último final de semana teve uma atuação espetacular e venceu a Red Kennedy Calunga, jogando para a segunda posição. Pen Game em primeiro, Red Kennedy Calunga em segundo. Os dois já não podem mais perder as vagas, já estão garantidos nos playoffs. Seguido por Fluxo, Loud na quarta posição. E ali na sétima e oitava, buscando as últimas duas vaguinhas do playoff, a Fúria Los Grandes vem babando. Quem está respirando por aparelhos com chances remotíssimas são a equipe da Kabum e da Liberty, mas tudo pode acontecer e você fica ligado porque essa reta final promete ser emocionante. Ligue aqui com a gente! Pra galera que curte Free Fire, a LBFF promete muitas emoções na próxima semana, reta final da fase de classificação. Magic Squad em primeiro, VKS, Fluxo e Loud estão ali tranquilas. Todo mundo, confere aí na tabela, mais tranquilinho, mas a briga ainda tá longa. A X quer buscar essa vaga da Black Dragons, o São Paulo não quer ficar na lista da degola. Muita emoção, acompanhe tudo aqui com a gente na próxima semana. Tem Valorant também, o Master vem aí. Uma ótima semana a todos. Tchau! Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, bye lixo. Depois do Paulo Bizarro, depois jogou a gordura toda minha, do Bocão, do Borges, do Afonso, tudo embora no bye lixo. Botamos, vamos em frente, bota a galera de volta nessa reta final do primeiro bloco. Aqui nós passamos vergonha aqui agora, hein? Vai ter concurso de Miss e a gente fazendo pose aqui. De boné vai falar pra caramba comigo, meu Deus do céu. Olha aqui. Ô Cláudio Afonso, depois você acerta o seu teto. Depois você fala com o Cláudio Afonso. Doutor Borges. Você espera. Não, o Cláudio Afonso, agora melhorou. O Cláudio Afonso que vai ser degolado aqui, vai ser degolado. Mas olha só, fala, Borges. Não, só um detalhe que eu fui convidado para esse desfile de modas aí de beleza, mas infelizmente não deu tempo de eu arrumar o cabelo. Meu Deus do céu. Bocão, vamos falar coisa séria, que o Borges abre a boca, parece o... Né, brincadeira. O Borges de roupa já é esquisito. De sunguinha, fazendo pose, é a visão do inferno. Só a Beth... Ele quer usar a sunguinha, ele gostou da sunguinha, Marcelo. Ele gostou da sunguinha.
Bocão, o Corinthians perdeu, na minha opinião, 66 milhões com a vinda do Luan e agora devolvendo ao Grêmio. Como as coisas mal planejadas custam caro, hein, Bocão? Mas a informação que a gente tem em relação ao Luan é que o Luan vai ganhar 50 mil no Grêmio. A realidade é que o único, talvez, que possa acrescentar um pouco mais nesse meio de carreira do Luan, porque ainda tem chão para queimar, né? Mas é o Renato Gaúcho, que pode entrar na vida dele ali e falar assim, olha só, quer ou não quer? Para encerrar esse bloco, Cláudio e Borges, querem falar alguma coisa? O Bocão falou a coisa certa. Ganhava 800 mil, já está com um boi na sombra, mas é um irresponsável, né? E um dinheiro mal investido de um clube, 66 milhões, segundo eu li, jogado no lixo, no ralo. Mas hein, aí, Marcelo, aí é que você vê a situação dos clubes, como o Atlético Mineiro, que agora teve até manifestação de torcedor, quando foi definida a SAF lá, porque não resolve o problema. Por quê? Porque as dívidas, os buracos são enormes. O presidente do Corinthians já declarou que a dívida, o buraco é enorme. Isso declarado por ele. Imagina que se não tem mais coisas. Então, por isso que acontece isso. São mau investimento, mais escolhas. Mais escolhas. Cláudio, para encerrar... E quando foi contratar, rapidinho, né? Só para fechar essa do Luan, porque foi um mau negócio, sem dúvida alguma. O cara fez apenas 9 gols, como disse muito bem aí o Bocão. Ele deixou, é notório que ele deixou a carreira de lado, haja visto os últimos acontecimentos extracampo envolvendo o Luan. Nunca achei ele grandes coisas, mas sem dúvida alguma se tratava de um grande jogador, campeão olímpico, brilhou, foi o melhor jogador da América. Então o Corinthians naquela ocasião estava contratando simplesmente projetando ali o grande ídolo da Fiel, e realmente no que deu foi um péssimo negócio, que já não é o primeiro do futebol brasileiro. Mas ela vai encerrar. Foi o pior custo-benefício que eu me lembre da história do futebol, na minha opinião. É verdade, você tem toda a razão. É uma vergonha, é uma vergonha. Jogador de futebol tem alguns que não jogam fora depois, porque eles estão ganhando muito dinheiro, mas daqui a pouco o dinheiro que nem vendaval some e aí vai ter que... Né? É uma pena. O futebol ele tinha, mas já chegou no Corinthians já chegou tentando se reerguer. E pelo contrário, afundou mais ainda. É um irresponsável. Eu queria dizer o seguinte, tem 500 mil assessores. Será que ninguém chega e fala no ouvido dele? Ah, brincadeira. Ao contrário. É verdade. Vamos dar paradinha no primeiro bloco, em nome de Rede TV, Bye Lixo, e agora você vai fechar o bloco, você já sabe, para limpar o Luan e as lambanças do Luan, vamos matar as baratinhas, porque depois a gente vem todo arrumadinho para o segundo bloco. Em 7 bom, é bom mesmo. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, a segunda parte do nosso Max Esporte, aqui pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite e meia-noite. Hoje, o de 8 horas está começando mais cedo, começou às 19h30, então vamos em frente, tem um concurso de mil, vai ser um negócio bem legal daqui a pouquinho, aqui na nossa TV Max. Vamos em frente, oferecimento de Rede TV, você viu aqui, ó, Rede TV passando, de Bye Lixo, bota o Bye Lixo, e também, claro, do Carrinho Vermelho em 7 bom, 3842-4242, um novo conceito em detetização. É isso aí, apoio importantíssimo das 3 grandes marcas aqui no nosso Max Esporte. Bom, de imediato, botando na tela a galera alguns assuntozinhos pontuais para vocês falarem. Cláudio Afonso, eu começo com você agora. O Mbappé ganhando uma fortuna, era a maior transação do futebol mundial. Ele falou, para a Arábia eu não vou. E aí? É verdade, mas é uma situação até um tanto inusitada, né? Porque ele é muito bem pago lá no Paris Saint-Germain, um ídolo do clube, campeão, né? Já com uma história até com a seleção francesa, e já manifestou por mais de uma vez o interesse de jogar no Real Madrid, de jogar em clubes onde
existe uma tradição maior do que o clube que ele defende. E ele está como se fosse uma moeda de troca, não quer sair, não quer chegar aí para jogar numa liga dessa que está crescendo cada vez mais. É um direito dele, mas ele cria aí o imbróglio, uma situação difícil de ser contornada, a situação entre ele e a diretoria do clube parisiense. Bocão, ele está certo ele não querer ir para a Arábia? Mas, na realidade, o que eu penso é o seguinte, como projeção de carreira, zero, né? Por mais que os times árabes consigam fazer alguns times, como eu já disse aqui no programa, que a ideia desses milionários ou trilionários da Arábia em vez de nós comprarmos times da Europa, por que nós não fazermos um time aqui para conquistarmos o mundo? E aí eu acho que é pertinente a ideia dos árabes. Mas esses jogadores, eu vou dar um exemplo do Messi, me lembra muito, me faz voltar ao tempo, quando o Pelé, já em final de carreira, foi jogar no Cojo para ganhar dinheiro. Como há uma liga que não é competitiva, o Messi vai arrebentar, vai jogar o fino da bola junto com alguns companheiros que ali fizeram história junto com eles. O caso do Mbappé, para ir para a Arábia, para fazer dinheiro, não é um momento agora. Ele é muito jovem para fazer um campeonato que não é no nível dele. Por mais que ele se destaque, fique bilionário, trilionário, ele quer ficar, ele quer ter uma projeção de carreira um pouco mais elevada, tendo um reconhecimento melhor, jogando no centro europeu. Então eu acho que não vale a pena ele se deslocar agora para a Arábia para ganhar dinheiro, por mais dinheiro que seja. Eu acho que o Cristiano Ronaldo fez certo de ir para lá para acrescentar o que mais tem de dinheiro na vida dele, mas o Mbappé é muito jovem para isso ainda. Para fechar esse assunto, esses caras não ganham mal, o Mbappé já está rico, o Pedro está muito bem de vida, então acho que pode segurar tranquilamente. Continuando assunto futebol feminino, eu acho que vale a pena o destaque, está bem badalado aqui no Brasil. Seleção brasileira estreou bem, adversário fraco, mas fez por onde? Venceu 4-0, a França empatou, o Brasil é líder e joga sábado com a França. Eu acho que foi interessante porque a leitura que se faz é exatamente assim, se o Brasil jogando com a Jamaica pudesse tirar um pouquinho o pé, isso não foi o que aconteceu. Unidade de multa da estreia das jogadoras. Pô, gostei, só que com você. Em vez da Jamaica, ele errou o país. Foi muito... Panamá. Eu ia falar exatamente isso. Você cortou minha boca. Ele encheu a boca, encheu a bola, só que ele errou, não foi Jamaica. Ele viu o jogo errado, pô. Não é Jamaica? Não, Panamá, vai jogar com a Jamaica. Vai jogar com a Jamaica ainda. Vai. O grupo é Brasil. Panamá. Vai jogar primeiro, ainda tem a França e depois Jamaica. Depois a Jamaica. Acho que qualquer avaliação válida vai ser contra a França agora no sábado, né? Que vai mostrar sua real força no jogo de sábado contra a França, que já não é tão forte quanto na última Copa, mas sem dúvida é bem mais forte que o Panamá. O discurso do Bocão foi nota 10, foi maravilhoso, confiabilidade, o desempenho, aí no final nota 0, errou. Tudo na América Central, né, Bocão? Tudo na América Central. Tudo ele se emocionou ao ver o filme da Barbie. Nem perto Jamaica e Jamaica e Panamá, acho que nem perto fica, né? Mas a América Central. América Central e Caribe. América Central e Caribe, fica perto. Vamos dar uma moral pra você. Barbito, vou dar uma moral pra você. Olha aqui, ó. Meu Deus, o Farofa tá acabando com ele. Olha aqui, ó. Amanhã não, vou falar de hoje primeiro. Corinthians e São Paulo. Bom, já começo com você pro Bocão se organizar, que ele vai falar que amanhã vai ter Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Aí ele vai se enrolar todo. O Corinthians tem condição de encarar o São Paulo ou a derrota do São Paulo no Brasileiro afeta alguma coisa? Não, eu acho que nenhuma das duas, o empate do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a derrota do São Paulo, não. Mas eu acho que vai ser um jogão, hein? É um jogo muito mais competitivo do que Flamengo e Grêmio, talvez. Flamengo e Grêmio, a primeira partida, acho que está um pouquinho para o Grêmio. Mas esse Corinthians e São Paulo, os dois jogos, o Dorival já falou que já está se preparando para dois grandes clássicos, dois grandes jogos. O São Paulo ainda não ganhou a Copa do Brasil, então vem com fome para ganhar. O Corinthians já ganhou, o Flamengo já, o Grêmio também. Então, eu acho que vai ser um jogão. Está um pouquinho mais para o São Paulo, que eu acho que o São Paulo está mais organizado do que o Corinthians.
Você acha, Cláudio Afonso, que será ataque contra a defesa? O Corinthians ficando mais atrás e saindo no contra-ataque, é um time mais reativo, um termo da moda, agora o time é reativo. O que você acha? Eu acho que não, acho até pela questão de ser um clássico, sabe, Mazela? A rivalidade grande, Corinthians e São Paulo também, grande rivalidade existente, a própria pressão da torcida corintiana por uma postura um pouco mais ofensiva. Claro que postura ofensiva não quer dizer afoito, né? O Luxemburgo com certeza não vai deixar que seu time ataque de forma que deixe a sua retaguarda desguarnecida. Eu concordo com o Borges, acho que teremos aí 2 bons jogos, talvez jogos mais francos do que Flamengo e Grêmio, e também estou com ele na questão do favoritismo. Acho que o São Paulo leva um pouco de vantagem. São Paulo está num momento melhor, esse time do Corinthians está muito instável, e para piorar para o Alvinegro Paulista, o argentino que eles contrataram agora, que é bom de bola, hein? Um pouquinho que eu vi, eu gostei, o Matias Rojas, que veio do Racing, o cara se machucou. Então deve ser ausência aí nessa disputa. Então São Paulo entra com favoritismo e estou esperando um grande jogo para daqui a pouco. O que você acha que vai definir o clássico de amanhã, Bocão? Amanhã não, o clássico de hoje. Amanhã é o Flamengo. É que, na realidade, eu concordo com o Borges e com o Cláudio Afonso. Eu acho que os dois times, por exemplo, o Corinthians está numa crescente, né? Que a gente fala de confiabilidade, justamente é isso. O Corinthians tem uma equipe que não é que uma equipe melhor, mas a gente não pode deixar de falar que esses mata-matas, eles te dão uma imprevisibilidade por ser clássico regional. Além de ser mata-mata, é um clássico regional. O São Paulo, fato é que o São Paulo tem hoje um time mais organizado. E eu sempre disse que o São Paulo tem mais treinador do que elenco. O Corinthians está nesse equilíbrio, que o Luxemburgo consegue, de uma certa forma, fazer o time acreditar que eles podem. E aí, como o Cláudio Afonso falou, acho que o Matias Rojas, que o Corinthians contratou, que estava nessa briga com o Botafogo há muito tempo, parece que ele é dúvida, mas eu acho que ele ainda tem chance de jogar, tá, Claudinho? Mas são 2 clássicos, são 2 jogos impressionantes, vão ser jogos bons, estudados. Eu acho que ninguém, não vai ser aquela trocação de vai. É um clássico regional. Flamengo e Grêmio, eu acho que tende a ser um jogo mais o Flamengo, eu acho que dá 2 pancadas no Grêmio. Vamos falar já sobre Flamengo e Grêmio. Mas eu acho que o Corinthians e São Paulo é uma incógnita. Vocês hoje estão realmente meio dispersos. Estão dispersos hoje. Estão dispersos. Por quê? Porque eu achei taxado. Aí fala de Grêmio e Flamengo, você começa com uma pergunta, outra coisa, você responde. Vamos jogar os 7 bom? Vamos jogar os 7 bom nessa galera? Ô, Mateuzinho, para eles se acordarem, tirar tudo que é de ruim da cachola dele, para limpar essa camisa rosa do nosso Barbie aqui do programa, para poder ficar tudo direitinho, e a gente volta já já. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do Carrinho Vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, depois do nosso Insetbon, arrumando a cabecinha dos meus mosqueteiros, bota de volta na tela aí, nessa reta final do segundo bloco. Como é reta final, é o finalzinho, eu queria falar do Vasco. Porque não é para provocar, Cláudio Afonso, porque no final vai entender que vai cair. Não vamos cair com o último segundo bloco aqui. Cara, é muito. Eu volto a repetir, essa diretoria do Vasco, dessa 777, os caras são extremamente incompetentes, cara. É um negócio absurdo. E não vai ser Ramon Dias, Otávio Bocão, Ricardo Mazella, Carlos Borges, Cláudio Afonso, que vai dar jeito no time do Vasco da Gama. Porque os jogadores são ruins, pode ser que melhore um pouco mais. Não sei se vai cair, mas o caminho do Vasco é tortuoso. Bem tortuoso. Mazella, e realmente, como eu falei no início do programa de hoje, o torcedor do Vasco, ele já parece que está perdendo até as forças de se revoltar, porque está uma perplexidade geral, que o que foi prometido não foi cumprido. O Vasco, nesse momento, pode dizer que caiu não vou dizer numa mentira, num conto do vigário, porque a questão não é exatamente essa, porque dinheiro houve. O que houve foi uma incompetência. Agora, o que foi vendido para o torcedor do Vasco realmente não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque, como eu disse até outro dia num programa nosso,
como diz aquele velho ditado que eu já ouvia desde a minha avó falar, ganhar o dinheiro até um burro ganha. Porque, ora, saber o que fazer com ele é o que faz a diferença. E o Vasco teve o dinheiro para investir, mas investiu mal. Eu já fiz aqui a comparação, tenho feito sempre, da SAF do Botafogo com a do Vasco. Enquanto, até por questões emocionais, de envolvimento, de realmente estar junto ali do clube, eu vejo nesse aspecto já a SAF do Botafogo muito acima do Vasco, o Tector muito mais presente do que essa SAF 777 do Vasco. Além disso, o Botafogo com um montante menor, com menos dinheiro, uns 5 milhões a menos, sem contar essas contratações dessa janela de agora. O Botafogo foi ao mercado e fez um mapeamento muito mais bem feito do que o Vasco. Então o Vasco hoje encontra-se numa situação recheado de jovens que já... Quem entende de futebol via que não iriam sustentar uma campanha boa na Série A, porque o Vasco quase não subiu ano passado com esses jovens e as contratações mal feitas. Você viu ontem, eu falei no jogo de domingo, eu falei para o meu pai, Zé Vitor, Zé Gabriel, e eu passei na casa do meu pai, ele falou, o Vasco não vai vencer, porque tem Zé Vitor, Zé Gabriel e Miranda. Todas as vezes que esses jogadores entraram, o Vasco nunca venceu. São jogadores muito frágeis, jogadores que não estão no nível de uma Série A do brasileiro. E aí você vê, o jogo de domingo, o Figueiredo perdeu uns 2 ou 3 gols que talvez até o Pedro Raul fizesse. Agora vai se buscar um atacante, vai se buscar um camisa 10. Está nessa onda de contratações só negativas. A situação do Vasco é muito complicada e realmente o rebaixamento está à vista, né? O rebaixamento à vista, vai ter que fazer uma campanha milagrosa, a campanha que apenas o Ceará fez há poucos anos que se livrou. Muito difícil do Vasco se livrar, mas culpa do quê? Culpa de uma grande incompetência dessa diretoria que gerencia o futebol da SAF do Vasco. Eu não sei, estão acabando o bloco rapidinho, o Bocão vai falar, eu gosto também, estamos em cima da hora, mas algum jogador do Vasco te chama a atenção, Bocão? Você dá a sua opinião e me responda isso também, por favor. Eu acho que, na realidade, assim, acho que o que impera hoje no futebol, a gente sabe que é o coletivo, né? Eu acho que o Barbieri esteve no Vasco, tentou implementar uma metodologia de trabalho, não deu tempo ainda do Ramon. Eu acho que, contextualizando, a minha avaliação ainda é precoce, porque eu sei, sendo Botafogo, eu critiquei muito no início. Eu acho que, hierarquicamente, nós temos a diretoria, que são os braços direitos da SAF, né, dos donos da SAF, da 777, e abaixo deles você tem um departamento de scout, de análise, né, que vai ao mercado tratar de jogadores. Esse mapeamento ainda está sendo mal feito, mas acho que o Vasco pode ainda conseguir alguns objetivos lá na frente. É muito cedo, é porque cria uma expectativa muito grande quando você acha que é vendido o teu clube, de você se tornar um time já de potência, de potencial enorme. E não é assim que funciona. Você vai atrás, o Botafogo gastou 75 milhões na primeira janela. E depois gastou 15 para construir esse time aí. Então o Botafogo jogou dinheiro fora também na primeira janela. Você tem que apostar, e não é o momento. O Ramon Dias, eu acho que vai endireitar um pouco mais o Vasco, que precisa nesse momento é se organizar dentro do campo. Dentro do campo precisa se organizar. Fecha a casinha e jogar por uma bola por enquanto, porque o elenco do Vasco realmente é fraco. O Borges, o Bocão falou, não, porque tem coisas lá na frente. A única coisa lá na frente do Vasco que eu vejo é não cair. É só isso. O resto não tem nada, cara. Não é nada. O nosso Cláudio Afonso colocou que está à vista a segunda divisão. Para mim não está à vista, está a prazo. Só tem um momento que vai ter que pagar a conta a prazo. Vai ser a prazo, vai ser na 19ª, na 25ª. Quando é que vai cair? Porque esse time do Vasco é igual o Botafogo. É campeão. 40 pontos é campeão. E o Vasco acho que não ainda. Está mais uma vez na Série B do Tem muito campeonato. Tem muito campeonato. O Botafogo está encaminhado. É uma coisa, mas que vai ser história. É campeão. O Vasco você está secando. Isso dá azar, hein, Bocão? Bocão, isso dá azar. O Botafogo é campeão e o Vasco cai mais uma vez. Eu estou fingindo que não estou escutando. Olha só, para encerrar o bloco, tudo leva a crer que o Vasco cairá, mas não significa que já caiu. Tem que ter cautela. Tudo leva a crer que o Botafogo ganhará o seu segundo título nacional. Ponto. É isso. Terceiro. Mas não sei. Perdão, desculpa. Segundo. 68 não foi campeonato. O campeonato começou em 71. Foi, senhor. Não começa, não, hein? Foi torneio Roberto Mendonça. Não, a CBF unificou.
Deixa de jogar tanto, como também a Taça Toyota não era campeonato mundial, e a gente fala, fica na tua, não me irrita, bota o vai lixo que eu vou jogar o Borges lá dentro, a gente encerra esse bloco, ele quer tumultuar, caraca, só a Beth pra aturar esse cara. Tchau. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. A reta final do nosso Max Esporte, a resenha raiz da televisão brasileira. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Lembrando que hoje começou mais cedo, hein? Começou 7h30, tem misto, tem coisa boa daqui a pouco na nossa TV Max. Se você perdeu algum programa, vai no YouTube, desde o primeiro até hoje, 25 de julho, ano 2023. Rapidamente, só para passar, deixar um beijo para o meu pai, completou ontem, dia 24, seu Walter. Alô, seu Walter, grande palmeirense, completando 89 anos. Valtão Mazelão, lá, 89 anos, firme e forte aí. Tá aí, pai, um beijo para você, um beijo carinhoso, te amo, vamos em frente. Cara, eu tô ficando velho também. Pai com 89, eu já tô seguindo para 60 e budoada. Caraca, passa rápido, como passa rápido a vida. Então aproveitem a vida que passa muito, muito, muito rápido. Bom, oferecimento, já estava até esquecendo, Rede TV, comprar para quê? Aí, ó, que bonito. Aluga é muito melhor, meu amigo Júlio Cosentino, isso aí, grande tricolor. Você também tem Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, do meu amigo Espeto, grande rubro-negro. Fala, Espetão! Alô, Paulinho Carioca, aquele abraço. E de Inset Bom, esse é bom mesmo, 3842-4242, carrinho vermelho, meu amigo Cláudio, Fernando, a galera toda lá em Sete Bom, meu amigo irmão Claudinho, grande tricolor, tudo irritadíssimo com o Fluminense, depois da derrota, um desempenho pífio diante do Curitiba, na noite de ontem, em Curitiba, a capital de todos os paranaenses. É isso aí. Bota na tela os meus mosqueteiros. Já que eu fechei de Fluminense, que exibição ruim, feia, mal tecnicamente, mal taticamente, Diniz fazendo tudo errado, uma semana para treinar, 8 jogos sem vitória fora de casa. Cláudio, o que está acontecendo com o meu Fluminense? Olha, Mazela, um jogo de ontem que o Fluminense sabia que ia enfrentar um adversário em ascensão. O Curitiba vem aí de uma sequência de 4 ou 5 jogos sem perder. Claro que o Fluminense, time por time, ainda é superior. Mas eu creio, Mazela, não sei se a nossa audiência qualificada do Max Esporte vai concordar comigo, a galera tricolor, mas tudo começou a se desenrolar negativamente para o Fluminense naquela falha do Felipe Melo, né? Esse jogo apoiado que o Fluminense tem, de troca de passes, de manutenção da posse de bola, ela é complicada porque qualquer erro de um jogador, seja de um passe, de uma movimentação errada, de um deslocamento equivocado, você propicia para o teu adversário, ainda mais um adversário que nem o Curitiba, que tem um contra-ataque rápido, você propicia essa oportunidade de gol. Foi o que o Curitiba teve. Houve um erro, uma desatenção, e depois o Felipe Melo também foi muito imprudente naquela jogada. Era melhor deixar o cara chutar. Afinal de contas, o Fábio estava ali em cima do lance e ele se precipitou, fez um pênalti infantil, e aí com 1-0 a seu favor, o Curitiba ficou mais à vontade no jogo. E o segundo gol também, um espaço. O Felipe Melo não pode ficar no 1 contra 1. Ele não tem velocidade para acompanhar nenhum atacante. Eu acho até um tanto temerário atuar ele ali como zagueiro. E aí o Coritiba com 2-0 no placar, teve o jogo todo sob controle e o Fluminense foi uma presa fácil. O Fluminense do Diniz é isso. Ele faz algumas exibições muito bonitas, com vitórias convincentes, e em outras partidas onde ele deixa muito a desejar. E a partida de ontem
foi um exemplo último disso. O Fluminense deixou muito a desejar e foi uma derrota justa. O Bocão, fala, Bosch. Só um detalhe. Em relação a essa situação, o problema é que eu não sei, o Bocão é mais conhecedor dessa área tática e técnica, como, por exemplo, o Cláudio Afonso, mas eu acho que o Fernando Diniz, quando uma coisa não dá certo, ele começa a chuveirar a bola na área, botou um monte de atacantes para tentar, o John Kennedy botou, já o Lelê já estava no jogo, botou esse Gonzalez para ir também para a grande área. Então, eu acho o seguinte, ele se perde, entendeu? Ele se perde. Quando ele não tem as peças principais, ele se perde. Eu acho que é por aí. Ô Bocão, pela tua experiência como jogador de futebol, de salão, você jogou no campo também, você acha que o Felipe Melo ainda, eu acho que ele pode ser útil, mas para começar a jogar o máximo, não seria bom deixar ele no banco? Porque as duas falhas dele ontem comprometeram o Fluminense, em que pese a jogada do primeiro gol, foi um erro de passe do Ganso, e esse Lelê, que eu sempre apoiei, gostei do menino, mas ele é um sono só. Ele é um sono, esse garoto. Eu tenho que dar um choque nele para ver se ele acorda. Foi um somatório de erros. Mas os erros individuais do Felipe Melo, você acha que ele tem futebol para continuar como titular do Fluminense ainda? Então, é aquilo que eu falo para todo mundo, esse conceito de avaliação, perdeu é ruim, ganhou é bom. O Felipe Melo vem apresentando um bom futebol já há algum tempo. Claro que ontem ele falhou nos 2 gols do Coritiba, e a gente não pode deixar também de acrescentar. Primeiro, eu acho que o time do Fluminense e o próprio Diniz está sentindo falta de uma variação. Como bem disse o Cláudio Afonso e o Borges. O Fluminense não precisa estar muito refém, pragmático desse jogo, de jogo apoiado, de aproximação e de posse de bola. E se torna uma presa fácil, como bem disse o Cláudio Afonso. Se torna um time previsível. E os próprios times, os outros, não podemos deixar de esclarecer aqui que o Coritiba está numa crescente, estava o dono, ontem lá o Roberto Justo estava na arquibancada, na tribuna lá. Então, o Coritiba está num momento muito bom do campeonato. Eu só acho que o Fluminense, desses times que estão no G6 ali, é o time que mais oscila, é o Fluminense. O Fluminense hoje, ele tem 15 pontos a menos que o Botafogo, tem 25 pontos contra 40. O campeonato do Fluminense, isso é dito já pelo próprio Mário Bittencourt, é a Libertadores da América. Se vai ganhar ou não, outra história. Mas o campeonato brasileiro está ficando de lado para todos os times. Está deixando todo mundo deixar que, ó, quem não está jogando Libertadores Sul-Americana ou a Copa do Brasil, está deixando de lado, está ali para se manter. E o Fluminense oscila demais. Eu acho que não pode crucificar nenhum erro individual, claro que tá ali, só erra quem está lá dentro, mas é muito difícil você avaliar e crucificar um jogador. O Felipe Melo vem apresentando bom futebol já há algum tempo. O Fluminense ficou muito exposto no jogo, mas muito exposto no jogo, coisa que o Fluminense não vem acontecendo já há algum tempo. Não sei se são sobre as substituições que o Fernando Diniz tenha feito, ou então as desfalques que atrapalham esse rendimento dos jogadores do Fluminense. Eu vou ter que coçar a cabeça aqui, que eu não concordo com nada disso que vocês falaram. É a minha opinião. Não concordo. Mesmo? Não, você leva para o lado da direção. Não, eu levo para o lado do time. Não, você fala um negócio, não é que o Fluminense não tem variação. Porque não tem variação porque o treinador não dá, cara. Você quer defender o Fernando Diniz, mas não dá variação. Ele tem que dar variação, então, ele que é o técnico. Tá, ele não dá variação. Não pode crucificar. Ninguém está crucificando o Felipe Melo, mas ele foi fundamental para a derrota. Ele fez foram dois erros crassos, que ele tem uma técnica excelente, mas entra a parte física dele que ele não aguenta mais. Daí a pergunta para você, será que vale a pena ele sempre começar a partida ou ele entrar em determinados momentos do jogo que ele pode render mais? Pode entrar, não vai aguentar. Se ele tiver um suporte ali que consiga blindá-lo, como vem acontecendo em alguns jogos, mas se você ficar exposto, no mano a mano não dá. Você pegar o Flamengo tem jogadores muito mais técnicos que o Coritiba. Em algum momento ele ficou exposto com o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta? Claro que não, porque o Fluminense estava compacto. É o treinador, cara. Tem que dar o jeito dele. Mas ele tem que ter as peças. Ele tem que ter as peças. O momento, o Fluminense está 2 meses. O Fluminense está muito demorado esse momento. 2 meses, você acabou de dizer. O Fluminense é o time que mais varia entre os 6, 7 colocados. Mais oscila, varia, dá no mesmo. Pô, cara, eu acho ontem
ontem, tecnicamente, péssimo, coletivamente, pior ainda. O Diniz conseguiu fazer um melê terrível. Eu acho que o Fluminense chegou onde chegou, graças ao Diniz. Mas ninguém pode deixar de criticá-lo quando ele faz coisa errada. Mas o Coritiba tirando os 2 gols, o Coritiba jogou para ganhar de 2-0? Era para ganhar de 3, só dentro da proposta feita pelo Coritiba de se posicionar lá atrás. E você disse isso, Bocão, que o jogo do Coritiba sendo contratado por ser rápido. A proposta do Coritiba funcionou. O Fluminense arame liso, rodava, dava beijinho aqui, não finalizou uma vez, meu irmão. Perdeu 2, 3 gols, porque, o Coritiba perdeu mais 2, 3. Eu acho que tem que haver alguma coisa aí. Não é crucificar ninguém, mas o Fluminense vem mal há algum tempo, conseguiu uma recuperaçãozinha boa em 2 jogos, mas ontem o desinteresse, a falta de vibração do Fluminense é um negócio irritante, cara, irritante. Bom, já me irritei com o Fluminense, Bom, o problema é o seguinte, você vai ficar nesse chororô, numa parte do seu Cláudio Afonso, outra parte do senhor, aí a gente vai ficar aqui chorando e não resolvendo o problema. Sabe o que você não chora? Porque você sempre é beneficiado. Você tinha que ter vergonha de falar de arbitragem. Você é sempre beneficiado, seu Borges. É uma vergonha. Eu não falei nada. Eu não falei de arbitragem. Mas pensou. Não precisa nem falar. Já pensou. Nada. Já pensou. Eu não pensei em nada. Eu leio os seus pensamentos. Tá? Olha aqui. Mateuzinho, bota o bye-bye lixo para resolver o problema do seu Mazela aí. Bota aí que... Bota o bye-bye lixo. Pronto. Saco de lixo não pode ser um lixo. Tem que ser bye-bye lixo. Bye-bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye-bye lixo. Garantir economia pra dona de casa. Bye-bye lixo. Bye-bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Bom, depois do bye-bye lixo, Bocão, o que faltou ao Fluminense ontem sobrou o Botafogo no jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira. Porque o Botafogo não se entregou em nenhum momento. Já o Fluminense, um solo só. Parecia o Bosch quando vai andar no aterro. Aquela bermuda grande, camiseta. O Fluminense não quis nada. E o Botafogo está de parabéns. Exatamente. Se tratando de desempenho, a gente pode dizer que foi uma das piores partidas do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Se tratando de passes errados, nível de concentração, tomada de decisão, foi um jogo bem atípico, principalmente no primeiro tempo do Botafogo. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que avaliar no sentido de que o Santos tinha que dar uma resposta. Era sabido, pelo menos a informação que eu tinha, que o Santos, alguns jogadores estavam tristes com o Paulo Turra, desconfortáveis com o Paulo Turra. Pareceu ao contrário. E a entrada do Jean Lucas, que voltou para o Santos para ser inserido nesse grupo aí, é um bom jogador. O Lucas Lima também jogou uma boa partida, mas o Botafogo oscilou dentro do jogo. Mas é um time que mostra um espírito de reação, um espírito de competitividade absurdo. Não se entrega em nenhum momento. O Botafogo é muito forte, candidato ao título, não tem como negar isso. O grupo está muito fechado, muito focado. A gente sabe que o Botafogo, independente de ter mostrado poder de reação, e sentiu um pouco a falta do Eduardo, é um jogador que circula muito no meio de campo, se movimenta bastante. Não sou contrário a 3 volantes, porque eu acho que com 3 volantes, se a dúvida do torcedor do Botafogo eu não queria que jogasse com 3 volantes, se tinha que jogar com o Lucas Fernandes ou o próprio Sauer. Mas não, se com 3 volantes tu tomou 2 gols, tem alguma coisa errada. Eu acho que o Adrielson falhou, houve uma falha individual do Adrielson, assim como do Sampaio. Quando eu falo do Sampaio, porque ele tentou adivinhar. Eu acho que o Adrielson não poderia ter dado ali, a oportunidade do jogador do Santos ter dado aquele corte. Eu, confiando no goleiro, eu ia falar assim, chuta, berra, ele vai chutar e com a perna esquerda, é contigo. Mas aumentar o ângulo para o Marcos Leonardo dando aquele carrinho, eu estou vendendo o meu goleiro. Acho que ele errou. E o Sampaio poderia ter feito a cobertura. Mas são erros individuais que acontecem, que vão acontecer. E o Botafogo pega o Coritiba no próximo domingo, que vem de uma vitória do Fluminense numa crescente. Tem que abrir o olho, mas
está soberano do Botafogo, está muito consciente, muito focado, todo mundo em prol. Lembrando que o Bruno Lage não tem participação nenhuma ainda no Botafogo. É o staff do Botafogo que está por trás de tudo que está acontecendo. Mas de qualquer maneira... O Botafogo é o virtual campeão brasileiro. Começou. Vamos falar em virtual, o queridinho da Flaprensa, que é o Flamengo, provocando a galera... O melhor da América do Sul da Europa. E o jogo contra o Grêmio, seu Borges, na reta final do programa, hein? E o jogo contra o Grêmio amanhã? Eu acho que o Flamengo vai ter problemas. Eu acho que depende de como ele entra. O Flamengo é o seguinte, eu já comentei, não sei até que ponto o Sampaoli é o melhor técnico para esse grupo de jogadores do Flamengo. Porque quando o time aperta, o time sai na marcação, levanta suas linhas, vai marcar a saída de bola do adversário e tem grandes oportunidades, como teve com a América Mineiro, como teve com outras equipes, quando tem as grandes oportunidades e não converte, aí o tempo passa, o segundo tempo você já não tem a mesma força, porque os jogadores não têm a mesma situação, por exemplo, que os jogadores do Botafogo. Botafogo e Bragantino, aos 40 minutos do segundo tempo, tinham 4 jogadores do Botafogo ao redor de um cara do Bragantino, aos 40 do segundo tempo. Então, a questão é o seguinte, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Não tem o Gerson, em função do Gerson nessa quarta-feira, o que ele vai resolver, como é que ele vai armar esse time sem o Gerson. Eu acho que ele deve começar, eu começaria com o Bruno Henrique no lugar do Gerson ali naquele setor esquerdo, entendeu? O Cláudio Afonso, essa variação de um jogo bom, um jogo ruim, vai bem, vai mal, com o Sampaoli à frente do elenco, o que você e o Renato com o elenco na mão, como é que você espera esse desenvolvimento técnico dessa partida? Bem, antes de falar do Flamengo, quero dar um pitaquinho rápido no Botafogo, eu não quero deixar de falar, porque tem 2 óticas desse resultado do Botafogo. Ele teve o poder de reação e tal, que eu concordo que o nível, a falta de concentração no início do jogo, mas para mim era jogo para o Botafogo vencer. O Botafogo tinha que vencer esse jogo lá em Santos, porque o time do Santos é feio e o Botafogo muito melhor. Flamengo e Grêmio, um jogo muito interessante, e eu vejo o Grêmio num momento melhor. O Flamengo está com uns erros defensivos que tem me chamado muita atenção, sabe, Mazella? Um jogador me chama muita atenção, um jogador de muito cartaz, um jogador que tem muita técnica, é verdade, muitas vezes tem um ótimo posicionamento, tem uma boa saída de jogo, mas no embate, quando ele tem que fazer o confronto contra o atacante adversário que vai na sua direção, ele dá muito espaço. Estou falando de Davi Luiz. Todos os gols do Flamengo, ou o Davi Luiz sempre dá ou deixa de chegar, ou deixa para o outro companheiro chegar por ele, ou ele dá um espaço que não se deve, um zagueiro de nível não dá. Então o Flamengo, nas jogadas em que é atacado, quando ele enfrenta equipes que o atacam, que o agridem, o Flamengo tem mostrado muitas falhas. Eu acredito que o Grêmio vem com tudo e o Grêmio para essa partida, para a primeira partida, entra como favorito. Pode ser que aconteça um empate também, mas não vejo no momento o Flamengo com a possibilidade de vencer, não. Claro que é um clássico também, tudo pode acontecer, as circunstâncias do jogo, né? A gente sabe que é um lance que pode mudar ali o decorrer da partida, mas para mim, no momento hoje, na partida de amanhã, o Grêmio entra como favorito. Eu aposto no tricolor gaúcho. Bom, chegando ao final do programa... Deixa eu defender o Davi Luiz. Deixa eu só defender o Davi Luiz, porque o Ayrton... É indefensável o Davi Luiz. Eu ia falar do Ayrton Lucas, que os dois estão juntos. No contra o Atlético Paranaense, o Ayrton Lucas, que avança demais, se desgasta isso demais aí. Avançando, e não é um jogador bom de marcação, ele dá espaço ali, ele abre um buracão. Também. Tem que saber, tem que saber o momento. O próprio São Paulo, após o jogo contra a América, ele falou: o time acelera demais quando não precisa acelerar. Ele tem que dosar, acelerar, diminuir, acelerar, diminuir. É que nem um carro, você diminui, acelera, diminui. Então, a questão é a seguinte: o Davi Luiz, tudo bem, é um jogador lento, mas o Ayrton Lucas também está dando espaço. Contra o Atlético Paranaense na Arena já tinha dado. Tá bom. O Bosch dirige muito mal, cara. Diminui, se acelera e freia. Você não sabe nada de direção. Não vou ter sua opinião, agora eu vou corrigi-lo. Fala, Bocão, fecha o programa. Eu falei reduz, não falei frear. Diminui, você falou diminui. Mas tem que frear, quando você diminui, você dá uma freadinha. Tá bom. Vai aprender com a Beth dirigir, você vai aprender com a Beth. O jogo do Flamengo com o Grêmio,
Na realidade, você pode ter uma referência de América Mineiro. Experiência própria, que quando se vira a chave, é outro campeonato. Experiência própria, nível de motivação contra o América Mineiro, por mais que tenha 60 mil pessoas no Maracanã, é diferente você enfrentar um Grêmio com um estádio lotado, que aí a tua motivação aumenta. Só um pitacozinho rápido por experiência própria. É um outro jogo. Continuo achando que o Flamengo ganha do Grêmio as 2 partidas. Eu acho que o Flamengo não é muito favorito, é favorito. Eu acho que o Grêmio não tem, então está superestimado o Grêmio, não é possível. Eu não vejo nada desse time do Grêmio. É um time competitivo, é um time copeiro que inventaram isso. Tem o Kahneman, que é um baita de um jogador, eu acho, um zagueiro que está jogando barbaridade. Mas sofreu demais com o Atlético Mineiro também. Sofreu um pouquinho lá com o Atlético Mineiro, que também não tem nada disso. Eu acho que o Flamengo, quando vira a chave, o nível de motivação é outro. E tem um detalhe, decide no Maracanã. Não vou nem falar de torcida, não. O Flamengo todo mundo sabe que comparece. Mas é complicado. E o Grêmio é freguesinho, né, do Flamengo, né? Principalmente de mata-mata. Tá bom, então. Freguesinho chegou na hora. Daqui a pouco tem concurso de Miss aqui na nossa TV Max. Tem muita coisa para fazer. Oi? Fala, Tem uma reclamação a fazer. O senhor botou o seu Raulzinho, que é tricolor, na frente do Paulo Bizarro, que é Flamengo. E o Flamengo está na frente do Fluminense na tabela. O senhor viu a tabela do Brasileiro? Quem está na frente, quem está atrás? É questão de poucas rodadas só para você entender. É um ponto apenas a diferença. Fique na sua, entendeu? E o Raul vai mandar fazer força aqui, olha o braço do cara. Não é um ponto, não. O braço, para mim é como se fosse um ponto. Aqui, bom, depois dessa exibição nefasta, horrorosa dos músculos desses 4 velhos cansados aqui, hoje o Bocão dá teu boa noite rapidinho, o nosso Barbie do programa. Fala, Bocão. Quero mandar um beijo pro Durcésio, que inaugurou hoje a estátua do Garrincha, o anjo das pernas tortas na sede de General Severiano, juntamente com o Museu do Botafogo. Semana que vem traremos mais novidades para vocês, fotos, imagens, enfim, vídeos lá da sede do Botafogo, dessa grande festa. E um beijo para a Érica que está aqui. Te amo, Érica. Ah, meu Deus, meu Deus do céu. A Érica tem problema de visão, só pode ser. Olha aqui. Fala, Cláudio Afonso, rapidinho para fechar o programa. Ele mandou beijo para a Érica, eu tenho que mandar beijo para a Flávia, né? Um beijo para a Flávia, meu amor. Vou mandar um abraço para o meu pai, Albertino Andrade, um abraço para o seu Walter, o Mazelão pai, que se ele é palmeirense em São Paulo, pode ser vascaíno aqui no Rio. Grande abraço, parabéns, seu Walter. Obrigado pelo carinho. Por causa do filho, ele é tricolor aqui. Fala, Bocha, boa noite rapidinho. Aproveitar que vai vir um concurso de beleza, aqui está o homem mais bonito do Brasil. Um abraço. Eu peço desculpas ao telespectador por esse horário do recreio horrorosa que foi esse fechamento do programa. Mil desculpas, prometo que a semana que vem ficaremos um pouco mais sérios. Que vençam os melhores nos jogos de hoje e de amanhã e que os times do Rio se recuperem no Campeonato Brasileiro. Em nome de Rei TV, Bye Bye Lixo em 7 Bom, nós marcamos um novo encontro semana que vem aqui pela TV Max. O Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom.